Não há lugar no mundo onde não exista algum tipo de arte. Não existe uma tradição direta que ligue a esses estranhos primórdios aos dias de hoje. Por outro lado, existe sim uma linhagem direta, transmitidas dos mestres aos alunos e destes aos admiradores, ou copistas, que liga a arte atual. Cada casa construída, cada cartaz desenhado, a arte do Vale do Nilo há cerca de 5.000 anos atrás. Afinal, como veremos, os mestres gregos aprenderam com os egípcios e somos todos alunos dos gregos. Daí a tremenda importância da arte egípcia. Sejam bem-vindos ao Explorando o Mundo da Arte. A arte do Egito tem uma grande importância para nós. Todo mundo sabe que o Egito é a terra das pirâmides, essas montanhas como marcos desgastados pelo tempo dentro do horizonte da história. Para entendermos um pouco da cultura do Egito, temos que começar a falar do faraó. O faraó era o ser supremo de todo o Egito. Era considerado um ser divino, um deus para o povo. E em toda a hierarquia era a pessoa mais importante do Egito. Dentro da cultura egípcia, eles acreditavam em vários deuses, então a religião deles era politeísta. A religião egípcia também era politeísta. Eles também acreditavam em diversos deuses, porém era a religião que guiava toda a cultura egípcia. A religião guiava a economia, a política e também a sociedade.
e através das hierarquias que existiam. Então, a pessoa mais importante, que era o faraó no caso, era considerado como um deus. E logo em seguida vinha a rainha, depois os sacerdotes, depois os soldados e depois, por último, os povos. Os povos eram considerados como escravos, eles trabalhavam para o faraó. E dentro da cultura egípcia, eles acreditavam na vida pós-morte. Era muito mais importante para eles a vida pós-morte do que a vida na Terra. Porém, as pessoas tinham que ser boas na vida na Terra para que posteriormente elas tivessem uma vida pós-morte. E também essa vida pós-morte era hierárquica. Então, quem teria acesso a essa vida pós-morte seria o faraó e em seguida as pessoas mais importantes. Cultivar essa vida pós-morte, começou-se então o processo de mumificação. E quem era mumificado? O faraó, a família do faraó. Então o que eles faziam? Construíam as grandes pirâmides e sarcófagos para mumificar as pessoas importantes. Como que era feita essa mumificação? O processo de mumificação era feito através de produtos químicos. O corpo já morto da pessoa, eles retiravam todos os órgãos, colocavam o corpo num produto químico, pingavam um produto químico no cérebro para derreter e assim eles colocavam de volta no sarcófago, fechavam com algodões de ervas para conservar o corpo e enrolavam com faixas com um produto tipo um verniz para poder conservar a carne aqui na terra, para poder haver
a vida pós-morte, porque eles precisavam ter a representação deles aqui na Terra. E assim eles fechavam o sarcófago. O primeiro sarcófago sempre era feito com muitas riquezas que eles levavam junto com eles. Então o sarcófago era feito de ouro, com pedras preciosas e bem apertadinho ao corpo da pessoa que estava ali. E logo eles faziam mais uns 3, 4 sarcófagos por cima, para ter uma boa conservação daquele corpo. E junto com aquela pessoa, que geralmente era uma pessoa importante, era escolhido 2 soldados para acompanhar esse faraó, essa rainha, na vida pós-morte. Então eles matavam 2 soldados e também enterravam em mumificação para acompanhar esse faraó na vida pós-morte. E como era uma sociedade que o faraó era a figura mais importante, a rainha tinha os sacerdotes e o povo era escravizado, o povo que construíam as tumbas, depois de ser toda verificada pelos faraós, esse povo era todo morto. Eles matavam esse povo para ninguém saber onde ficavam essas tumbas. E juntamente com o corpo mumificado, por ser uma pessoa importante, ela certamente teria muitas riquezas. E essas riquezas eram enterradas junto com ela na tumba. E então, por isso, as pessoas que construíram acabavam morrendo, para ninguém saber onde estavam essas riquezas e o corpo, e ninguém roubar ou acontecer alguma coisa de alguém entrar e profanar a tumba do faraó ou de uma pessoa importante. Na arquitetura egípcia existem as pirâmides e nós temos as 3 grandes famosas, Quéops, a Quefin e a Miquerinos. Elas eram feitas naquele formato de pirâmide para ajudar na ascensão do faraó, daquela pessoa importante no pós-vida, para facilitar a chegada dele no pós-vida. No interior da pirâmide eram feitas várias pinturas próprias do faraó, e também eram feitas vários tipos de escritas, como rezas em formas de rituais para espantar os maus espíritos, espantar os ladrões e os saqueadores. As pirâmides
elas foram feitas em sobreposição. Então, cada pedra era encaixada uma na outra, sem argamassa, sem nada, simplesmente bem encaixadinha uma na outra, uma pedra bem encaixadinha uma na outra. E existe a teoria de que os povos escravizados levavam essas pedras, molhavam a areia e ia empurrando, já que naquele local da pirâmide ainda não existia esses tipos de pedra, então eles levavam até o local para construir a pirâmide e tudo bem encaixadinho, sem argamassa, sem nada, simplesmente pedra encaixado em pedra. Ainda dentro da pirâmide eram feitos grandes labirintos para que ninguém conseguisse chegar até onde estava a riqueza ou o sarcófago do próprio dono daquela pirâmide. Já na pintura egípcia, existiam leis. O que eram essas leis? A pintura tinha que ser exatamente assim. Se não fosse assim, não poderia haver a pintura. Então, a primeira lei que existe é a lei da frontalidade, dentro da pintura egípcia. O que é a lei da frontalidade? É que a pessoa maior, que é a pessoa mais importante, ela tinha que ser pintada de rosto, ombro para frente, olhando para frente, olhar para frente e o corpo virado de lado. Essa é a lei da frontalidade. E toda a pintura egípcia tinha que ser assim. Se não fosse assim, não existiria pintura nenhuma. E todo o interior das pirâmides tem essas pinturas com a lei da frontalidade. A segunda lei é a lei da hierarquia, que é: quanto mais importante a pessoa, maior ela é representada na pintura. Então, se o faraó é o mais importante, ele vai ser a pessoa maior na pintura e, em sequência, os mais importantes iam vindo um pouco menores. Então, a rainha era a segunda importante, ela era um pouco menor, depois vinham os sacerdotes, depois os soldados e depois o povo. E geralmente essas pinturas contavam histórias, os grandes feitos dos faraós, as grandes histórias egípcias. Pois o Egito ele tem um alfabeto em símbolos, pequenos desenhos que representam algumas letras. Então, com esses símbolos, com essas pinturas, eles contavam histórias e usavam essas leis de pintura, a lei da frontalidade e a lei da É importante frisar que a escrita se iniciou 4.000 anos antes de Cristo através dos povos suméricos na antiga Mesopotâmia, através de símbolos que eram talhados em uma placa de argila. Esses símbolos eram chamados cuneiforme. Havia mais de 2.000 símbolos e eles foram utilizados pelos povos suméricos, persas e sírios. Logo, outras grandes escritas haviam sendo desenvolvidas. Os egípcios já tinham um alfabeto criado através de pequenos desenhos, diferentemente da escrita cuneiforme. Eram pequenos desenhos, vários tipos de desenhos, representando alguma letra nossa de hoje em dia. Então eles já escreviam, já tinham o seu próprio alfabeto. Já nas esculturas, eram criados grandes esfinges, que era criada metade homem
e metade animal, porque acreditava-se que essas esfinges ganhavam vida durante a noite para proteger o Egito. E também as combinações seriam deuses do Egito. Essas combinações de homem com animal, por exemplo, um leão com a cabeça de ser humano. Então, um deus com a força de um leão e com a inteligência do ser humano. Por isso eles acreditavam que os deuses tinham essa metade homem e metade animal. Também tinha a escultura que era o busto do faraó, da pessoa que estava sendo mumificada naquele momento. Porque se algo acontecesse com o corpo, ainda haveria algo para representá-lo na terra. E assim, ele estaria sendo representado ali na terra sem prejudicar a vida pós-morte. E para a escultura do faraó, da pessoa, também tinha a lei da frontalidade. Então a escultura, se você observar, ela é feita de frente, porém não tem o corpo virado de lado como na pintura. É o corpo todo virado de frente e também, se você observar bem, ele vai ter o pé, a perna, um passo um pouco à frente. Então ela vai estar com o pezinho um pouco à frente para dar a impressão de movimento. Todo artista tinha de ser um perito na arte da caligrafia, capaz de gravar na pedra, de modo claro e preciso, as imagens, símbolos dos hieróglifos. Uma vez dominadas todas essas leis, seus aprendizados estaria concluído. Ninguém desejava nada diferente, ninguém lhe pedia que fosse original. Ao contrário, provavelmente seriam considerados melhores os artistas capazes de produzir as estátuas mais semelhantes aos venerados monumentos do passado, de modo que no decorrer de pouco mais de 3.000 anos, a arte egípcia mudou muito pouco. Você entendeu? Ficou alguma dúvida? Se ficou, não tem problema. Só deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo você. O mundo da arte é algo muito curioso e que precisa ser explorado. E para o nosso próximo vídeo, vamos explorar a arte grega, o grande despertar. Olá, galera! Meu nome é Jaine Thaís Fogaça, eu sou professora de Educação Artística e especialista em Psicologia da Educação. Sou criadora deste projeto Explorando o Mundo da Arte e gostaria muito de agradecer a todos vocês que estão assistindo aqui comigo. E gostaria também de pedir para que vocês curtam o nosso vídeo e compartilhem com seus amigos, que é muito importante pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Tchau!